Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar o seminário sobre um defunto estrambótico, análise e interpretação das memórias póstumas de Brás Cubas. O grupo é composto por mim, Débora, Anne, Carla, Eduarda e Maísa. O primeiro tópico que vou falar hoje é sobre diferença e novidade. Vemos então o narrador em primeira pessoa. O que difere o narrador de memórias é a novidade do narrador em primeira pessoa desmascarador, como define Valentim. Nós já havíamos visto em José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo narradores em primeira pessoa. Porém, o narrador de memórias ele traz uma novidade, uma diferença, que é o desvio, como é chamado por Valentim, e esse desvio seria o fato do narrador, o próprio Brás Cubas, não estar mais vivo. Alencar e Macedo já haviam trazido o narrador em primeira pessoa, porém, o narrador em primeira pessoa que aparece nas obras de Alencar e Macedo, ele é pouco ficcional e ele vem como um porta-voz, em que os leitores têm confiança e veem sinceridade. Esse narrador de Alencar e Macedo possui um caráter moralizante, e Valentim diz que esse narrador transmite os valores universais do próprio escritor e da camada ou da classe dominante em nome de toda a sociedade. Diz também que não havia dúvida ou desconfiança no discurso do narrador de Alencar e Macedo, já que era entendido que esse narrador mostrava a realidade do único ponto de vista que a conhecia. Oi, gente, boa noite. Bom, então eu vou falar sobre um novo leitor. Vamos lá, então. O narrador é realmente confiável? Então, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tem aí um narrador meio diferenciado, né? Ele é um narrador que ele vai sempre questionando o leitor, ele faz com que o leitor meio que fique assim, desconfiado dele, né? Então, e será que ele deve, né? Será que o leitor deve ou não confiar no narrador? Então, ele vai criando aí essa desconfiança. Apesar de que o Brás Cubas, ele não mente sempre, embora ele minta de forma descarada às vezes, né? Principalmente quando ele fala que ele é um defunto autor, né? E não um autor defunto, um defunto autor. Porque assim, como que um defunto vai escrever, né, gente? Então, assim, aí ele já tá mentindo. E aí depois ele diz, né, ele se desmente ali, né, ele diz que agora, por ser um defunto, ele não vai mais mentir, ele só vai contar verdades. Mas e aí, né, como é que o leitor vai ficar nisso? Como é que você vai acreditar numa pessoa que acabou de mentir, não é mesmo? Então aí já fica meio estranho isso aí. Então, assim, quando ele cria essa desconfiança, né, quando o Machado ele cria quando ele faz essa desconfiança aí através do personagem do Brás Cubas, né, ele já dá um grande passo, né, para inovar a literatura brasileira ali, que ele traz alguns temas mais filosóficos, que aí ele começa a mostrar através desse narrador, né, que faz o leitor questionar, que o texto ele está sendo contado apenas por uma pessoa. Então, como que você pode acreditar completamente, confiar totalmente naquele ponto de vista, porque é apenas um ponto de vista, né? Então, como que você pode acreditar e confiar cegamente nisso? Então, é importante que você critique, né? Que pense de forma crítica, que você questione, que você se pergunte, né? Se aquilo é realmente verdade, porque a gente precisa saber mais de um lado de uma história para a gente saber ali o que é verdade ou o que, né, foi inventado, o que não é verdade. Então, ele busca fazer, né, esse autor, ele busca fazer com que o leitor ele seja mais crítico e comece a pensar por si mesmo, ver ali nas entrelinhas e entender a ideia que está por trás do que está sendo contado para ele. Porque o Machado ele traz a ideia de que todo texto ele tem por trás dele uma ideologia, ele tem algo para dizer ali por trás daquelas palavras. Nenhum texto é neutro, né, completamente neutro. Sempre tem alguma ideologia, alguma coisa ali por trás daquela escolha de palavras, da forma como é contada. Então, por isso que a gente não pode acreditar somente em um lado da história.
Além disso, o narrador ele busca desmascarar as pessoas, né? O Brás Cubas ele tá ali tentando desmascarar todo mundo, que ele vai falar a verdade mesmo, porque agora ele é um defunto e é isso, né, gente? Ele morreu ali, quem que vai tirar satisfação com ele, né? Então ele pode falar do jeito que ele quiser, como ele quiser e o que ele quiser. Só que nisso ele acaba desmentindo ele mesmo e acaba desmascarando a si mesmo, né? Desmascarando o próprio desmascarador. Então, ele acaba ali mostrando a sociedade da época, a hipocrisia das pessoas, né? As mentiras das pessoas que rodeavam ele, só que ele também acaba mostrando a hipocrisia dele próprio, as coisas, as mentiras dele mesmo. Então, ele acaba se autodesmascarando, né? Então, é algo bem, assim, interessante de ir vendo no personagem. Então é por isso que a narrativa, né, ela precisa de um novo leitor, essa narrativa, né, principalmente esse texto aí do Brás Cubas, ele precisa de um novo leitor, ele está buscando um novo leitor que seja diferente, que não seja aquele que vai aceitar ali a verdade do Brás Cubas, porque o leitor ele pode ter duas opções, ele pode aceitar o que o Brás Cubas está contando para ele como verdade absoluta, pode acreditar naquilo ali, ou ele pode questionar e pensar ali, né? E olhar tentar entender as entrelinhas e a ideia do que está sendo passado. Então, essa é a ideia principal, né? De um novo leitor, né? Dessa narrativa precisar de um novo leitor. A gente precisa de um leitor que pense por ele mesmo, que critique, que olhe, né? Que tente pensar ali o que está escrito pelas entrelinhas. E não só acreditar ali naquelas verdades que estão sendo contadas para ele, né? Tentar buscar outros pontos de vista e tudo mais. Então é isso, gente. Agora eu vou passar para a Anne, agora é com ela. Bom, pessoal, então agora eu vou dar continuidade falando um pouquinho do tópico fisionomia em espelho. Esse tópico, ele é iniciado com um questionamento. Quem é, afinal, esse narrador personagem, Brás Cubas? E o texto fala que realmente é um duplo. São duas faces. A primeira delas é a face do narrador, que é um defunto e está no mundo dos mortos. E a segunda face é a face do personagem Brás Cubas, que está vivo e no Rio de Janeiro. Na obra, há uma duplicidade espacial e uma temporal. A espacial diz respeito ao narrador defunto, que está em outro mundo, e o personagem Brás Cubas, que está vivo. E a duplicidade temporal diz respeito à diferença do tempo do narrador e do personagem. O tempo do narrador é atemporal e sem demarcações, enquanto o do personagem é marcado cronologicamente pelo período em que ele viveu. É dito que essa duplicidade causa tanto uma ruptura quanto uma continuidade na obra. O espaço e tempo do narrador não são iguais aos da personagem, mas apesar disso, o narrador tem muitas características da personagem e vice-versa. E dessa forma, o narrador continua parecendo a personagem que morreu, que era um cavalheiro rico e que possuía uma chácara, poucos amigos, pretensões científicas e farmacêuticas, e que orgulhava-se de nunca ter precisado trabalhar. Aqui tem uma citação, né, da obra: não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. O tempo na narrativa não evolui em torno de um tema ou de um conflito. É um tempo vazio e com consequências naturais, pois não ocorrem movimentos do capital nem do mundo do trabalho. Nenhuma luta social é representada no livro, o que aparece é apenas uma sombra da escravidão. A superioridade de Brás Cubas, que é um homem rico, ilustrado, intelectual e membro da classe proprietária escravista, é incontestável. Não há projeto ou movimento alternativo, corrente de pensamento, seja ele filosófico, artístico ou qualquer outro, que vá contra as falas de Brás Cubas. A sociedade em que eles vivem passa por mudanças, mas por nenhuma transformação.
já que não há nenhum conflito posto. Os personagens estão todos presos no limite de uma mesma ordem, sem a possibilidade de ir além e ultrapassá-la, seja na pobreza e desgraça ou na riqueza e privilégio. Brás Cubas, mesmo com a sua superioridade e riqueza, se aproxima dos pobres e um pouco dos escravos. Convive com essas pessoas, mas não reconhece e nem enfrenta os conflitos que poderiam surgir dali. Sob esse aspecto de Brás Cubas se aproximar dos pobres, apesar de sua riqueza e superioridade, Memórias Póstumas se assemelha ao gênero sátira menipeia, gênero esse que aborda a convivência entre o alto e o baixo, sublime e grotesco, ricos e miseráveis, santos e criminosos, sábio e estúpido, razão e sandice, honesto e espertalhão, mulher pura e pecadora, e etc. Esse gênero encara como normal o que é considerado pela sociedade como anormal. Através desse aspecto, Brás Cubas, no alto da sua riqueza, convive com Dona Plácida, encontra Quincas Borba na rua, vivendo de forma miserável, visita Eugênia, Marcela e Dona Plácida, as três vivendo em cortiços, e essa relação e oposição entre riqueza e pobreza é normalizada na narrativa. De um ângulo realista, o que objetiva os conflitos entre indivíduos e classes sociais com interesses opostos, a superioridade de Brás em relação às outras personagens é fortemente marcada, de forma que seu único adversário é o tempo. Essa superioridade do personagem mostra com clareza a correlação de forças da sociedade brasileira escravista, na qual a superioridade dos senhores de escravos e proprietários ricos é incontestável, não existindo nenhuma classe com poder suficiente para confrontá-los. Por fim, a fisionomia social de Brás Cubas, pela posição que ele ocupa e pelas relações interpersonagens, revelam a convergência inventada por Machado entre traços da sátira menipeia com o Brasil escravista. Essa convergência forma uma nova mistura, ou uma nova hibridação narrativa, que permite criar um narrador-personagem como síntese dessas tendências: herói cômico, vilão simpático, arcaico moderno, senhor amigo de escravos, opressor dos pobres e oprimido pela natureza, universal nacional, anjo fera, duplo e uno. Então, são essas as considerações trazidas neste tópico, e agora a Débora vai dar continuidade. Vou falar agora sobre o amor sem luz. Primeiro sobre a relação de Brás e Virgília, que Valentim denomina como uma relação anormal, já que quando ambos são jovens e solteiros, o amor não progride. Já quando Virgília já está casada com Lobo Neves, ela e Brás Cubas desenvolvem uma paixão arrebatadora e um adultério rotineiro. Valentim diz que, como tudo no romance, essa paixão nasce, cresce, amadurece, arruína pelo esgotamento e morre sem consequências. Valentim também diz que o amor de Virgília e Brás Cubas é fundamentado na hipocrisia, no senso de conveniências e oportunidades, na irresponsabilidade e num egoísmo sem limites. Após romper o relacionamento, Brás Cubas fica entediado e vazio, o que fica evidente no romance, e apesar da paixão ter sido descrita como arrebatadora, isso não fez com que ambos lutassem contra a sociedade e as instituições repressoras do amor. O fato é que, apesar da paixão, eles se acomodam à condição que eles estavam, ficando apenas no adultério, sem que o romance trouxesse qualquer transformação que se constituísse ou não um problema ético ou moral de fundo. Quando olhamos também a paixão que Brás Cubas desenvolveu por Marcela, nós vemos que em ambas as situações, de Marcela e Virgínia, temos um amor da mesma natureza, envolvendo o amor físico e o amor por vaidade. Esse amor traz a loucura e a anormalidade, já que Brás Cubas se apaixonou por uma prostituta e uma mulher casada. Entanto, das referências de amor vista no romance, nenhuma segue os padrões morais da sociedade na época.
Valentim diz que tudo é dessublimado e rebaixado, interesseiro, opressivo e desumanizado. Passo agora a palavra para Carla, que vai dar continuidade. Oi, pessoal, então eu vou dar continuidade a vocês a apresentação falando sobre o ponto de vista da morte. Bom, primeiramente a gente vai analisar a dedicatória de Memórias Póstumas, que então antecede a história. E logo de início a gente pode observar então a disposição gráfica e visual das palavras, como se fosse um epitáfio, aquelas frases que ficam escritas em placas de túmulo, de caixão. Então lembra bastante. E além disso também a gente pode observar uma cruz disfarçada nessa disposição gráfica e visual da dedicatória. Agora a gente vai falar um pouco sobre o ponto de vista da morte de Brás Cubas e alguns aspectos a serem destacados. O primeiro é esse ponto de vista ser uma vantagem formal e estética, além de ideológica, porque o defunto narrador ele rompe essa verossimilhança e é tecnicamente realista. Então essas memórias póstumas elas mantêm viva certo aspecto do romance romântico fantástico, ao mesmo tempo que são antirromânticos, porque o tratamento dado aos personagens e a matéria narrativa tem perspectivas muito diferentes da imaginação e da sensibilidade romântica. Então, o ponto de vista da morte é tanto antirrealista quanto antirromântico, relacionando essas duas tendências, mas sem aderir nenhuma. E acho que até por isso é uma narrativa moderna, porque revela algumas potencialidades que antes não eram utilizadas até então, né, nesse gênero romance, colocando então como narrativa cômico-fantástica e ao mesmo tempo de forte efeito realista. E para Brás Cubas, o ponto de vista de morte é uma extensão das vantagens, dos privilégios e da superioridade que ele levou em vida. Ou seja, a vida dele foi tão boa, tão inconsequente, tão despreocupada, que simplesmente não poderia acabar pela simples fatalidade da morte. Daí então continuar essa vantagem em outro mundo a ser refeita através da escrita, que é um modo de continuar, né, de manter viva essa história para sempre. Então essa é a minha parte, eu espero que tenha ficado claro. E agora a Maísa irá finalizar a nossa apresentação. Hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a genealogia do método, ou seja, vamos discutir um pouco sobre como e por que o personagem Brás Cubas agia e pensava de certas formas. O nome genealogia já nos ajuda a entender um pouco sobre o assunto, já que no terceiro capítulo do livro, chamado Genealogia, é o capítulo qual é citado seus antecedentes, onde fala de seus bisavós, seus avós, enfim, seus primos. Ele fala também de seu pai e de como ele herdou e aprendeu coisas com ele. Ele conta nesse capítulo do livro que, para o pai, mais importava inventar episódios do que contar histórias de sua família. Ou seja, ele contava histórias que não eram verdadeiras. Ele preferia mentir, inventar coisas, do que contar coisas que eram realmente importantes para ele. Ele diz: revela notar que não recorreu à inventiva, senão depois de experimentar a falsificação. A partir deste trecho do livro, é possível observar e entender que Brás aprendeu tudo com o seu pai. Não apenas mentir ia ser mau caráter, mas também ia ser uma pessoa ruim. E já, né, Brás era uma criança má, e ele mesmo conta suas histórias no livro, suas histórias de maldade. Uma delas é de quando ele era criança, e ele fazia de Prudêncio, um menino escravo que vivia em sua casa, de saco de pancadas. Ele brincava com o garoto como se ele fosse seu cavalo. Por essas e outras histórias, e desde seus 5 anos, seu apelido era Menino Diabo. Então, por isso, e por outras histórias que ele sempre contava o que ele fazia com os escravos, e desde então ele ganhou esse apelido de Menino Diabo. Acho que é porque ele não era uma criança muito legal. Essas atitudes de Brás fazem com que a história seja o contrário de todas as outras. Ou seja, ela não traz moralidade, não traz heroísmo, ou não traz uma política de herói. E dessa forma, o personagem principal ele se torna o anti-herói da história. Ou seja, aquele com que o leitor não pode confiar, não costuma confiar. E é isso, bom. Esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Boa noite.